Jogos Olímpicos. Confira essas curiosidades. A última é a mais impressionante. Você sabia que as medalhas de ouro não são de ouro? Ou ainda que o jogador convidado mais novo tinha apenas 10 anos de idade? Essas e outras curiosidades você vai conferir nesse vídeo surpreendente que separamos para você. Afinal, o maior evento de esportes desse mundo todo é, sem dúvidas, cheio de histórias para contar. Separamos aqui 10 curiosidades sobre os Jogos Olímpicos. Fica até o fim, pois a última é a mais impressionante. Já aproveita e deixa seu like nesse vídeo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, pois quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, e assim ele passa a indicar para mais pessoas. E bora pro vídeo. 10. O início, as medalhas e diplomas. Tudo começou na Grécia em 776 a.C., que é considerada o berço dos Jogos Olímpicos, ou seja, há mais de 2.000 anos. Porém, a primeira Olimpíada só foi disputada em Atena em abril de 1896. A competição só aconteceu graças ao arquiteto Georgios Averof, que bancou a construção de alguns locais apropriados para a disputa. Nessa primeira Olimpíada da Era Moderna, participaram 241 atletas, todos homens de 14 países. Foram 9 modalidades desportivas: esgrima, atletismo, luta, ciclismo, natação, ginástica, tiro, halterofilismo e tênis. Além disso, os vencedores foram premiados com uma medalha de prata, uma coroa de louros, como na Grécia Antiga, e um diploma. Isso mesmo, recebia um diploma os vencedores dos Jogos Olímpicos. Se hoje os campeões recebem uma medalha dourada, nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos, o primeiro colocado recebia uma medalha de prata e uma coroa, o segundo ganhava uma de bronze e o terceiro saía de mãos vazias. Mas o importante é participar, não é mesmo? E essa curiosidade nos leva à próxima. 9. As medalhas dos Jogos Olímpicos não são de ouro. Você sabia disso? Bom, elas não são totalmente de ouro, mas são feitas de prata e recebem um banho de ouro no final. De acordo com os registros dos Jogos, as últimas medalhas completamente de ouro foram feitas em 1912. Afinal, deve ser muito caro. 8. As artes já fizeram parte dos Jogos Olímpicos. Sim, você ouviu direito. As artes fizeram parte dos Jogos Olímpicos entre 1912 e 1948. Assim, músicos, pintores, escultores, escritores e até mesmo os arquitetos competiam por medalhas nas Olimpíadas. Quem fundou a competição de artes foi o barão Pierre de Coubertin. Inclusive, foi ele que venceu a primeira prova de literatura nos Jogos Olímpicos. Pierre também foi o fundador dos Jogos Modernos na Grécia Antiga. Ao todo, foram 7 edições com competições de arte. Você iria gostar de ter essas competições de volta? Acredito que seria muito interessante. 7. Luta mais longa da história. Ainda em 1912, aconteceu a luta mais longa da história dos Jogos Olímpicos. Durante a semifinal da luta greco-romana, os competidores, um finlandês e outro russo, lutaram durante 11 horas. Sem dúvidas, essa foi a maior luta até hoje. Foi a Finlândia quem levou o prêmio. 6. Você sabe o que os arcos significam? Caso você ainda não saiba o que os 5 arcos do símbolo dos Jogos Olímpicos significa, vou te contar. Nada mais são do que a representação dos 5 continentes: América, Ásia, África, Europa e Oceania. Em relação às cores, elas foram escolhidas de forma muito cuidadosa, uma vez que todos os países têm pelo menos uma das cores em suas bandeiras: amarelo, verde, vermelho, preto e azul. 5. O atleta mais novo. Um episódio interessante das Olimpíadas aconteceu em 1900, com a participação especial do timoneiro francês da equipe de remo holandesa. Na época, o atleta escolhido era um garoto de cerca de 10 anos de idade. O garoto foi convidado a participar porque a equipe foi para as competições sem um timoneiro. E antes que você se pergunte, um timoneiro é responsável por orientar o barco e os companheiros durante a prova. 4. Festa pagã. Você sabia que a chamada Jogos Olímpicos da Antiguidade foi proibida pelo imperador Teodósio? Essa competição sobreviveu por 12 séculos até ser proibida sob a alegação de que o evento era um festival pagão. Somente na Era Moderna, após 1500 anos de proibição, que essa tradição grega foi ressuscitada pelo barão de Coubertin, que foi o responsável por realizar a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896, em Atenas, na Grécia, como já mencionamos há pouco. 3. Faculdade para quê? Você consegue acreditar que o primeiro ganhador de uma medalha de ouro para os Estados Unidos largou a faculdade para competir? Isso mesmo. E ele estudava em Harvard em 1896. O nome dele era James Connolly, que abandonou os estudos depois de seu pedido
de licença foi negado. Deve ter valido a pena, não é mesmo? Pois ele ganhou o primeiro lugar no salto triplo. Infelizmente, James não ganhou a medalha. Naquele ano, elas não existiam. Porque choras, Harvard? Mais tarde, a universidade até tentou dar um grau honorífico ao James, mas ele recusou. 2. Mulheres nos Jogos Olímpicos. Todos sabemos que as mulheres sofreram e continuam a sofrer de discriminação e desigualdade de gênero em diversos aspectos da sociedade, e não seria diferente com os Jogos Olímpicos. Isto é, a participação das mulheres nos Jogos nem sempre foi permitida. Elas foram reconhecidas oficialmente como atletas apenas em 1936, mas não em todas as modalidades. A liberação total só aconteceu em 2012 em Londres, quando todos os países enviaram atletas mulheres. Número 1. Por último, o Tarzan participou dos Jogos Olímpicos. Isso mesmo que você ouviu. O Tarzan competiu nos Jogos Olímpicos. Mas calma, claro que não estamos falando do personagem fictício. Quem participou das Olimpíadas foi o ator que interpretou em 12 filmes do personagem. Johnny Weissmuller chegou a ganhar 5 medalhas de ouro na natação em 1920. Dá para acreditar? Por fim, o que achou desse vídeo? Para eu saber que chegou até aqui, deixe nos comentários a seguinte frase: o Tarzan foi campeão olímpico. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e surpreendê-los. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. E até o próximo vídeo.